Que a paz de Cristo reine em cada coração. O tema do nosso estudo hoje é Reviravolta, um capítulo de extrema importância na história que representa o cenário profético do avivamento. Como introdução, eu quero ler mais um trechinho, tá bom? Do meu livro, Clamor de Mordecai, do autor Robert. E logo vamos começar com o assunto do estudo de hoje. Subtema: Reviravolta. Ramã era amalequita, o que significa não apenas que ele odiava os judeus, mas também que ele não cria na divindade de Deus ou em qualquer outro Deus. Os amalequitas eram fatalistas. Eles acreditavam que ninguém tinha qualquer poder de mudar o que estava destinado por eles para a vida. É semelhante à filosofia calvinista, que são fatalistas. Muitos deles afirmam que Deus determinou, Deus decidiu, nada pode mudar e ninguém pode escolher nada porque já está determinado, já está decidido. Enfim, tem aquela visão fatalista. Aí aqui diz, eles criam que o destino de todos ocorria ao acaso e não por um desígnio. Uma prova disso é que Ramã planejava de antemão para determinar em que data ele organizaria a destruição dos judeus. Desculpe. No episódio oportuno da insônia que o rei experimentara, exatamente na noite anterior ao dia em que Ramã implementaria sua trama vingativa, a mim me parece que Deus estava rindo por último. Quem ri por último, ri melhor, como diz o ditado, né, gente? A coincidência do incidente revela uma explicação definitiva sobre quem está dirigindo o show, quem é o autor da história. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que inclina todo o seu querer. Provérbios 21:1. Embora haja várias facetas para a estratégia de Esther, quanto a como ela abordou o problema, aqui está a chave. Esther não apresentou o problema dela ao rei. Em vez disso, ela levou em consideração a apreciação, honra e submissão. Todas as vezes que ela se dirigia ao rei, ela fazia suas colocações em termos daquilo que o agradaria e honraria. Se bem parecer ao rei, farei conforme disse o rei, Esther 5:8. A linguagem dela é a linguagem da abnegação e do respeito. Esther compreendeu que a ameaça era tão complexa que ela não poderia simplesmente discuti-la com o rei numa abordagem política, muito menos dar início a uma série prolongada de negociações. Ela necessitava tocar o coração dele, comovê-lo. Esther precisava despertar o amor do rei por ela e seu zelo em protegê-la. Para isso, Ramã, a ameaça, precisava estar a pouca distância. Mas há algo importantíssimo que Esther compreendeu. Ainda que o inimigo esteja sentado em sua mesa, não importa quão sinistro, maligno, perigoso e próximo ele esteja. Acima de tudo, a vida dela, na verdade, as nossas vidas, o nosso futuro está nas mãos do Rei dos Reis. Esther não assegurou sua vitória ocupando-se do inimigo, mas agradando ao rei. Na metáfora, o rei representa a figura de Deus e Mordecai, a figura do Espírito Santo de Deus. E Esther entra como a protagonista. De fato, de verdade, Deus é o autor e ela é a protagonista. Ela age interagindo com o próprio Deus o tempo todo. Deus na sua soberania fazendo a sua parte e Esther utilizando assim a sua responsabilidade. Né, soberania divina e responsabilidade humana. Esther tinha que fazer a sua parte, assim como eu tenho que fazer a minha, e tenho consciência plena disso, por isso estou aqui hoje. E então Esther se concentrava notavelmente, não nas ameaças de Ramã, mas na supremacia do seu rei. Esther não garantiu sua vitória ocupando-se do seu inimigo, mas agradando o rei. O reconhecimento da realidade.
Você se recorda de que o primeiro rompimento de Esther foi quando ela reconheceu a realidade da sua situação e escolheu agir a respeito? Nós também necessitamos de defesa, distração e negação. E compreender que há uma ameaça bem real, muito perigosa e iminente sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer a realidade definitiva da autoridade de nosso soberano rei. Esther sentou-se aos pés de seu rei com plena adoração e reverência, entendendo que nada era necessário para a libertação dela, senão o favor dele. Desses dias turbulentos, precisamos conservar o foco em Deus, que é sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4:6. Precisamos nos assentar aos seus pés, respeitosamente, contemplar seus olhos e honrá-lo como o único Deus vivo e verdadeiro, que é e sempre há de ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da minha vida, o Deus do Ministério Avivado de Irecê. Um velho evangelista pentecostal costumava dizer: você não tem problema algum. Tudo o que você precisa é ter fé em Deus. Pode parecer simplista, mas é verdade. Se Deus acalmar a tempestade à sua volta, ou se você acalmar em meio à tempestade, as consequências ainda serão as mesmas. Estamos seguros em seu amor. Somos convidados à mesa do seu banquete, onde ele nos consola, mesmo que seja talvez especialmente na presença dos nossos inimigos. A partir do segundo banquete, tudo o que aconteceu mudou o cenário a favor de Esther e dos remanescentes a quem ela representava. O jogo virou, começou o período das maiores reviravoltas. Só até aqui. E isso também é o que vai acontecer na minha história a partir de hoje. Aguarda só um minutinho que eu vou tomar um pouquinho de água e já volto. Aconteceu algo muito, muito sério e Deus me direcionou a agir exatamente assim. Sexta-feira, 11/8/2023, no vídeo de hoje, Deus ordena que envie uma mensagem para um dos principais representantes da parte de barro dos pés da estátua, de Daniel capítulo 2, e depois que se faça um comentário inspirado em Apocalipse capítulo 11. Deus foi claro em dizer que é um comentário, eu não devo explicar versículo por versículo como eu fiz em Apocalipse capítulo 10. É apenas um comentário sobre as duas testemunhas mártires. Bom, o diretor administrativo da parte de barro dos pés da estátua escreveu algo em público. Deus leu, tomou afronta contra ele mesmo e mandou a resposta, também em público, porque a afronta foi pública. E é gravíssimo. Olha, ele escreveu o seguinte, vou ler aqui, certo? Existem pessoas que, por mais tempo que vivam no Evangelho, infelizmente não conseguem crescer. Pelo contrário, ficam estagnadas em seus raciocínios e deturpam a palavra de Deus, interpretando de forma equivocada, a seu bel prazer. Pois os impulsos do seu fanatismo religioso apenas levam essas pessoas a viverem de forma a serem conduzidas pelas suas emoções e de forma irracional. Infelizmente, também essas pessoas geralmente são aqueles que preferem viver de forma isoladas, fora do corpo, fora do aprisco e sequer se alimentam de qualquer forma de conhecimento ou ensinamento dado por qualquer um herege. Mas que pela conveniência da informação, ela aceita como verdade e aplica à sua vida. Foi escrito às 17 horas do dia 9/8/2023, na parte do comentário do vídeo Um Passo para o Desfecho. Nesse vídeo, Um Passo para o Desfecho, fala sobre a explicação de Apocalipse capítulo 10. Deus ministrou que era para explicar, considerando os detalhes. Eu fiz exatamente assim. Até uma pessoa cega enxerga a mão de Deus e a sabedoria de Deus, porque isso é espírito de sabedoria e revelação. E o próprio Deus ministrou para fazer o vídeo. Portanto, essa pessoa que escreveu isso, ele é o meu marido. Gente, é triste para mim, dói no meu coração ter que fazer isso, mas Deus ministrou exatamente assim. Deus leu isso aqui e não para por aí. Preste atenção. Deus quer que trate mesmo em público.
Vou contar aqui a experiência, né? Depois que eu li isso, não comentei nada, de normal. Mandei foi uma mensagem carinhosa pelo WhatsApp pedindo para me pegar na escola e me levar. Porque eu sou assim mesmo. Eu fui orar. Eu consigo, em situações assim, muito, muito, muito difíceis, agir em cima do salto com o meu jeito normal. Mas é evidente que eu achei um absurdo e fui orar. Porque eu vi uma fronte aberta a Deus e eu conheço o Deus que eu sirvo. Então eu fui orar. Eu estava na Avivar, já depois de ter lido essa mensagem, está lá nos comentários. Se ele não apagou, está lá. E é interessante não apagar, é importante deixar a mensagem lá para provar que a história é toda verdadeira. E aí, eu estava na Avivar e Deus incomodou o meu coração. Aí eu fui no banheiro das mulheres, e na escola é um barulho de criança e tal. E aí Deus colocou no meu coração, ore por ele. Ore por ele, eu vou ouvir a tua oração, por amor a você. Deus estava indignado quando leu isso. E eu comecei a orar. A orar, chega a sentir um aperto no meu coração. Eu falei, Deus tenha misericórdia, Senhor, é o meu marido. Tem misericórdia, ele não sabe o que fala e o que faz. Ele não tem o discernimento, Senhor, ele não tem o dom de discernimento de espíritos, por isso agiu assim. E eu ficava tentando assim, Deus, em nome de Jesus, porque eu sei que na história o castigo é a altura do crime. É igual a história de Esté mesmo. Falei, Deus, não castigue a altura do crime, Senhor. Eu entendi a gravidade do assunto, porque não foi só isso, tem outra coisa que não foi exposto aqui, que foi tratado só em casa. E Deus mandou expor hoje. E aí eu orando, clamando, Deus, dá outra oportunidade para ele, Senhor, que ele possa se retratar diante do Senhor de outra forma, Senhor, não o castigue. Porque eu sei que é sério, clamando. Deus ouviu a minha oração. E depois ele ministrou, então faça um vídeo assim, assim, assim. E me direcionou a agir dessa forma e eu estou obedecendo. É uma oportunidade que Deus está dando para tratar o caráter dele. E como Deus conhece cada um e sabe da dificuldade, Deus sabe que de outra forma não teria como dialogar sobre isso. Não teria com ele, que ele não ia nem querer falar. Podia sair aborrecido e não querer continuar conversando. E aí, ore por ele, por amor a você, eu vou ouvir toda a oração. Deus falou desse jeito. Agora, só um detalhe, eu quero deixar aqui bem claro que o meu marido é uma pessoa do bem, me trata com amor e carinho, escreve poemas para mim, bom pai, bom avô, bom marido, educado na Avivar. O que eu estou falando aqui é a ideologia calvinista, é a seita que ele aceitou na vida dele e deixou ele assim. Presta atenção, que eu vou aqui deixar bem claro, certo? Um marido apaixonado, que demonstra amar a família. A minha filha mais velha, que é casada, chama de painho. Mãe, cadê painho, mãe? A mais novinha, 17 anos, esse dia ele foi para uma pescaria, ela acordou 3 ou 3:30 da manhã só para dar um abraço no papai antes de sair para a pescaria. Quando ele chegou, ela levantou, logo foi abraçar, depois foi dormir de novo. Então, assim, ele conversa, trata muito bem minhas filhas. Inclusive, eu amo o jeito que trata minhas filhas, porque eu não admito que ninguém levante nem a voz para elas. Eu sou mais rígida e rigorosa na criação das meninas do que ele. Sempre fui. Assim, eu não passo a mão na cabeça, eu não concordo com o erro de ninguém da terra, ninguém mesmo. Eu tenho essa minha visão de não aceitar e não gostar de injustiça mesmo, em todo sentido. E eu educo minhas filhas e sempre fui mais rígida na criação. E ele na base do diálogo e tudo. Então, assim, ele trata muito bem minhas filhas e eu amo a forma que ele trata minhas filhas. Também amoroso e romântico comigo. Eu estou falando aqui, não é do caráter dele, da forma de agir, e sim da crença na ideologia. Entenda, tá bom? Que eu não quero ser injusta com ninguém. Agora uma reflexão aqui, ó. Uma vez ele disse aqui, uma vez salvo, para sempre salvo. E ele acabou assumindo que é calvinista. Ele assumiu, não sei se ele lembra, ele estava perto da pia e assumiu que é calvinista. Para você ter uma ideia da gravidade do problema. Quando Moisés disse, risca o meu nome do teu livro, isso significa que é possível perder a salvação. Moisés não disse assim? Salmo 69, 27 e 28 também tem um versículo que fala mais ou menos sobre isso. Apocalipse 3, 5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Veja que é possível riscar.
Se é possível riscar o nome, é possível perder a salvação. Portanto, só esse versículo aqui já desmente completamente a expressão do calvinismo que diz: uma vez salvo, para sempre salvo. Eles distorcem completamente. Tem muitos textos na Bíblia que deixam claro que é possível abortar o processo. Pois Deus não força, não obriga ninguém a nada. Então, eles negam também o livre-arbítrio, defende uma outra visão lá, semelhante ao livre-arbítrio, mas diz que não é livre-arbítrio, não. A livre-agência, né? Nem existe essa livre-agência na Bíblia, é uma invenção deles. É o livre-arbítrio que tem na Bíblia. Êxodo 32, 33 diz: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Não está claro aqui? Aquele que peca e que não confessa e não se arrepende, Deus risca o nome. Ah, mas isso mudou? Não mudou, não. Deus é imutável, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Inclusive, Deus está agindo de forma assim, muito semelhante ao comportamento dele no Antigo Testamento. Muito semelhante mesmo. Então, eu vou aqui ler, né, sobre a afronta do texto, desse texto que está nos comentários do vídeo anterior. Em resposta a essa afronta direta contra ele, contra o próprio Deus, Deus ministrou para me escrever isso. Ele foi ditando e eu escrevendo. Ele, Deus, manda e ordena escrever e ler ao público o sonho profético que ele teve e o discernimento que Deus me deu. Então, eu vou explicar como foi o fato. O meu marido teve um sonho profético. O nome dele é Leomar Lima de Souza e ele teve esse sonho. Ele não acredita muito assim em sonhos, nessas coisas, né? Mas como ele teve o sonho e as imagens do sonho chamou muito a atenção dele, ele percebeu que era uma revelação de Deus. E tanto que ele ficou só comentando. Eu sonhei assim, 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 Cléia, só comentando comigo. Então, assim, ele entendeu que era uma mensagem de Deus, mas não entendeu o significado. Faz tempo, faz muito tempo, alguns anos, se eu não me engano. Acho que a data ele se lembra, ou não. E aí eu lembro que ele ficou falando desse sonho profético. Presta atenção no que aconteceu, recente. Desculpe. E aí, primeiramente, Deus explica que ele está com a marca da besta. O significado do sonho também está ligado a isso. Ele está com a marca da besta na testa. Ele aceitou a marca e não tem mais nele o selo de Deus. Presta atenção na seriedade da revelação. Porque ninguém pode ter a marca da besta e ao mesmo tempo o selo de Deus. A marca foi uma escolha. Ele teve a oportunidade de enxergar a verdade e não buscou. Se você me perguntar, Cléia, como ele teve a oportunidade? Presta atenção. Eu te falei que ele me contou o sonho profético. E ficava falando. Ele sabe que ele sonhou, ele se lembra de cada detalhe. Recentemente, quando ele viu um desses vídeos que eu coloco no canal, ficou assim meio aborrecido, porque não acredita em nada. Em nada mesmo. A mente dele tá assim, impressionante como ele tá. O calvinismo fez isso, porque sua mãe na fé, ele se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo. E antes de ouvir sobre o calvinismo, ele não acreditava, não falava nada de calvinismo. Depois houve essa transformação, que é a cegueira espiritual, a ponto de não enxergar nem o que está diante dos seus olhos. Porque isso tudo acontecendo em IDC, na Avivai, ele é o diretor administrativo da Avivai, não entende. Se tentar explicar e falar uma vírgula contra o calvinismo, ele fica aborrecido. Então a situação está assim. Aí, presta atenção como foi o sonho dele. Agora, Deus quer que eu conte o sonho e o discernimento, o sonho profético dele. Eu vou contar por partes, tá bom? Ele sonhou que ele estava assim na sala aqui de casa e ele tentava pegar 5 bolinhas e colocar dentro de um liquidificador. Tentava e tinha muita dificuldade de pegar essas 5 bolinhas. E aí ele tentava e não conseguia, era um desafio para ele sentia que era um desafio. Aí ele olhava para um lado e ele via aproximar-se dele uma parte. Ele me explicou que era como uma garrafa de refrigerante vazia, daquela descartável. Uma garrafa cortada ao fundo e cortada a parte de cima, só o miolo da garrafa. Vinha caminhando sem perna e sem braço, prendia os 2 braços assim. Vinha caminhando um objeto e prendia. E ele olhava, um outro vinha e prendia as pernas. Ele ficava preso diante desse liquidificador, sem conseguir o desafio de colocar as bolinhas dentro do liquidificador. E olhava e via uma luz, mas estava preso e via essa luz. E depois ele acordava. Eu me lembro desses detalhes que ele me falou. Agora a explicação, tá? Pegar 5 bolinhas e colocar dentro do liquidificador representa os 5 sentidos humanos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Os sentidos são responsáveis pela captação de informações do meio. Nosso cérebro interage com o resto do corpo de muitas formas.
Esse é o discernimento dessa parte do sonho que Deus me deu. Número 2, o liquidificador que não podia triturar as bolinhas significa perdendo o sabor pela vida, a alegria de viver. Número 3, o obstáculo que prendia as mãos e os pés, assim preso. A prisão é mental, a incapacidade de discernir e enxergar a verdade. Falta de discernimento da própria existência humana. É uma fase difícil por não compreender direito o sentido da vida. Presta atenção na consequência de quem tem o 666 na sua testa. Número 4. Ainda com os pés e as mãos presos, via uma luz forte. A luz é a glória de Deus. É o próprio Deus disposto a ajudar a enxergar a verdade. Ele me disse que eu via na sala da nossa casa. Mas preso, não conseguia soltar as mãos nem os pés. Nem para vencer o desafio, ele estava com as bolinhas, o liquidificador perto dele, ele deveria colocar cada bolinha dentro do liquidificador. E ao mesmo tempo, aquela luz lá e ele preso. Mas Deus trabalha com leis. Ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Portanto, só é livre quem quer. Presta atenção nessa parte. Só é livre quem quer. Tem que buscar, orar, jejuar, ser humilde e sincero diante de Deus. Lembre-se, no sonho não era a esposa que estava com as mãos e os pés presos, era o marido. Os dois são uma só carne, mas a salvação é individual. Seja justo. Afirma o Deus vivo e verdadeiro, Deus da Avivá. 3/7/2023. Eu dei isso por escrito a ele. No dia 3/7/2023, ele tem a cópia. Eu vim aqui na cozinha, ele estava aqui, e eu falei para ele, olha meu bem, aquele desafio que você falou aqui na cozinha de casa, ele havia dito, eu vou fazer aqui um desafio, eu faço um vídeo para me retratar se eu tiver errado. Se eu tiver errado, começou a falar coisas assim. Foi no dia que ele assumiu que era calvinista. Eu sou, e eu tentando aconselhar, e eu percebi ele um pouco estranho e parei de falar. E aí eu falei, olha, quando você falou a palavra desafio, eu senti paz, meu bem. Quando ele falou eu desafio, Deus tomou a afronta contra ele e disse, eu vou responder o desafio. Explique o significado do sonho profético dele. Aí eu fui, expliquei, no outro dia de manhã escrevi isso, ele está com cópia disso, dei, ele leu isso. Ele sabe que ele está sentindo assim, não discutiu nada, também não questionou, não ficou irritado, nada. Pegou o papel e guardou nas coisas dele, e nem diante disso ele não enxergou, para que você tenha uma ideia. E esse papel eu dei para ele no dia 3/7/2003, e Deus quer que venha público. Venha público, isso mesmo. Ou seja, eu vou explicar aqui para vocês. Olha, gente, assim como a maioria das mulheres tem isso de ser mais vaidosa, né? Mulher demora 3, 4 vezes mais do que um homem para se arrumar, porque mulher usa maquiagem, pinta unhas, mulher. Homem, a dificuldade é maior com o orgulho. Da mesma forma que as mulheres são mais vaidosas, os homens são mais orgulhosos. Isso no geral. Não é diferente com o meu marido. Tem alguns pontos que ele tem dificuldade. Quando eu tento explicar mesmo do calvinismo, ele não quer ouvir. Ele é a maioria dos calvinistas. Porque ele já faz muito, muito tempo que ele frequenta essa igreja. O pastor é calvinista, doente mesmo pelo calvinismo, misericórdia. Eu nunca vi uma pessoa tão calvinista como o pastor. E assim, é tanto que eu não concordo com nada, já tentei abrir os olhos várias vezes, inúmeras vezes, fui perseguida, humilhada, maltratada por tentar tanto falar contra o calvinismo. Não é fácil, é o mesmo que jogar uma pedra na casa dos marimbondos. A sangue vem tudo, não é fácil, só que eu tenho que agir assim e ter coragem, porque o próprio Deus me deu discernimento. Deus me falou, calvinismo é satanismo disfarçado de cristianismo. Falou com todas as letras. Se eu tenho temor de Deus, não tenho por que inventar isso aqui. Então, assim, eu tenho que tentar abrir os olhos daqueles que estão em cima do muro. Vejam o que é que o diabo já fez com meu marido. Porque Eliomar chegou ao ponto disso aqui. Ele falou várias vezes desse sonho, esse sonho chamou a atenção dele. Você conhece ele? Pode perguntar. Perguntei, Eliomar, é verdade que teve um sonho profético assim, assim, assim? Tua esposa te deu o papel escrito assim? Ainda assim, olha o conselho do final, gente. Deus ministrou para me escrever desse jeito. Mas Deus trabalha com leis. Ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Portanto, só é livre quem quer. Tem que buscar, orar, jejuar, ser humilde e sincero diante de Deus. Eu escrevi esses conselhos para ele. Lembre-se, no sonho não era a esposa que estava com as mãos e os pés, era o marido. Os dois são uma só carne, mas a salvação é individual, seja justo. Afirma o Deus. Por que disse não era a esposa, irmã? Porque ele tentou me culpar no argumento, na conversa um dia antes. Ele tentou me culpar. Acredite. Pela dificuldade financeira que a Avivá já atravessou e tentou. E Deus ministrou. Não era a esposa, era o marido. Ele sonhou isso. Deus me deu discernimento. Eu expliquei para ele. Ele agiu assim. Não é porque é mal, não. Que ele não é. Ele me ama e me trata bem mesmo.
É o calvinismo, para que você tenha uma noção. Então, ele tá com a cópia desse papel. Quem quiser pedir a ele para confirmar, fique à vontade. Eu só fiz passar limpo, tá bom? E vou tomar só um pouquinho de água e vamos continuar, porque é importante essa parte. Continuando aqui. Sobre Apocalipse capítulo 11, Deus quer que eu faça assim um comentário. E não é o momento de explicar os detalhes do capítulo todo. Creio que futuramente Deus vai me mandar explicar. Deus já me deu discernimento dos últimos capítulos do livro do Apocalipse, quase tudo que está escrito nos últimos capítulos. Deus já me deu, claro. Assim como eu expliquei para você o significado do capítulo 10 no vídeo anterior, eu poderia explicar de quase todos os capítulos, os últimos capítulos do livro do Apocalipse, alguns do livro de Daniel, ele já me deu discernimento. Se você me perguntar, Cléia, como é isso? É como uma luz na mente. Eu vou lendo e Deus me dando discernimento. Eu entendo isso como espírito de sabedoria e revelação, algo de Deus mesmo. Certo, eu tenho o temor de Deus, eu não frequento lugares mundanos. Você já conhece a minha vida, que é tudo compartilhado. Sou a fundadora, diretora e coordenadora pedagógica do Ministério Avivar de IDC. Em 2003, eu consagrei a Avivar a Deus e nasceu em 2004. Eu sabia do nascimento da escola. E eu sou a responsável por toda essa metodologia única e diferenciada. De fato, de verdade, é uma metodologia única. Tem diferenças assim mesmo que eu recebo a inspiração do próprio Deus para fazer dessa forma. Deus se agrada a ponto de se sentir bem, de aprovar tudo na metodologia da Avivar. Nunca aconteceu uma crise na metodologia, mas em relação à administração das finanças, muita dificuldade, que até hoje tem consequências. E outras pessoas que não vêm ao caso citar aqui, já foram responsáveis pela administração. O meu marido só tem mais ou menos 2 anos e é muito responsável. Procura pagar as coisas no dia certo, faz relatório financeiro. E ele não tem a formação de administrador de empresas. Ele não fez a administração de empresas. Mas ele sabe fazer relatórios, sabe. O Deus que chama capacita. Eu tenho certeza que Deus colocou ele lá. Eu não tenho dúvida, eu falei para ele, já elogiei, porque o que faz de correto realmente merece elogio. Organiza direitinho, paga as coisas sem atrasar, tudo direitinho. Mas como só tem 2 anos que ele pegou, outras pessoas vinham administrando. Só a misericórdia, gente. Então, até hoje tem consequências de coisas seríssimas, compromissos financeiros. Porém, na parte pedagógica, até no período, os 2 anos de pandemia, que foi aquele desafio, trabalhar de longe à distância, eu abri o canal da Escolinha Avivar. Todos os pais que participaram, as crianças se desenvolveram muito bem, mesmo com tanta dificuldade. Porque eu orei e Deus me deu uma direção para perseverar, continuar. Então, sobre o texto que eu fiz resumindo, inspirado em Apocalipse 11, eu fiz assim. Vamos lá, né? Em Daniel capítulo 2, aparece a descrição da grande estátua que representa a história dos reinos do mundo. A parte dos pés e dos dedos dos pés é um reino dividido, porque trata-se de 2 ideologias opostas. A parte de ferro é o reinado do anticristo, onde a trindade satânica reina, com a base do calvinismo em sua essência. A parte de barro, representado pela parte frágil, pois é composta por um grupo de mulheres. É o governo teocrático, onde Deus reina e dá a última palavra. A parte de barro é chamada na profecia de Belo e Santo Monte do Senhor. É uma instituição de educação consagrada a Deus, que vai completar 20 anos de história no final de 2023. A pedra que cai nos pés da estátua é o Projeto Pequena Luz, todo escrito e registrado em fórum pela fundadora, diretora e coordenadora pedagógica do Belo e Santo Monte do Senhor, a saber, eu. Muito prazer, Cléia Duão. Na parte de barro, a remanescente fiel escatológica não aceitou os 666 na sua testa e nem na mão direita, e por isso foi mais perseguida, maltratada do que todos os outros. A grande maioria dos representantes da parte de ferro aceitaram a marca da besta, tanto na mão direita, que representa aceitar trabalhar em prol do crescimento e fortalecimento do reinado do anticristo. As mãos aqui significa trabalho, ação, é aceitar, e aceitar na testa significa concordar com a ideologia da besta, que é a crença diabólica calvinista, que aos olhos de Deus é um tipo de satanismo moderno, uma seita diabólica que cega, manipula e escraviza as pessoas. Portanto, uma das testemunhas aceitou a marca na testa e a outra não, entre as 2 testemunhas mártires. Uma aceitou o 66 e a outra não.
Este interlúmbio apresenta uma perspectiva sobre duas testemunhas em meio à tribulação e perseguição. A vara simboliza destruição ou preservação. No contexto aqui, significa preservação. Os 3 anos e meio representa a última metade da grande tribulação. É o mesmo significado dos 42 meses. 1260 dias, tempos e metade de um tempo. Tem uma tradução que diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, né? As duas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 castiçais, são os remanescentes, semelhantes a Moisés e Elias. Semelhante, não quer dizer que ele vai ressuscitar, não, semelhante ao poder, à unção, à atuação de Deus na vida deles. O pano de saco representa a advertência e a chamada ao arrependimento. Os 2 estavam vestidos de pano de saco. As duas testemunhas são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. No Velho Testamento, sacerdotes e reis foram ungidos. A ideia aqui não é explicar o significado de cada versículo do capítulo 11. Deus quer que apenas dê uma ênfase ao texto. No momento certo, ele vai mandar explicar o restante. Ok? Agora eu vou ler aqui, Deus colocou no meu coração para me ler um pouco de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Que eu estava orando, Deus colocou no meu coração. Aqui tá muito frio, aí minha garganta tá um pouco irritada. Quando esfria muito, minha garganta fica um pouco irritada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o anticristo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. O dia do Senhor, no Antigo Testamento, não é um dia de 24 horas, é um período na história da humanidade, tá certo? Para você entender isso, o dia é um período. Naquele dia, quer dizer, naquele período. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, quem é esse? É o anticristo escatológico, é a besta que emerge do mar de Apocalipse capítulo 13, que está lá na parte de ferro dos pés da estátua. A própria besta, o anticristo em pessoa, mora na cidade de Irecê. E Deus quer que revele. Até os segredos do coração dele Deus já revelou. Revelou, foi informado a ele, ele pediu por escrito depois. Eu acho que isso ele não conta a ninguém. Só que eu não dei por escrito. Quando tinha 3 ou 4 meses que ele chegou na cidade de Irecê, Deus me revelou, ele é o personagem de Apocalipse 13. E ele estava blasfemando no microfone na hora. E eu, assustado, ouvi aquelas blasfêmias. Em Apocalipse 13 não fala? Lê lá. Ele abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Quase todas as blasfêmias são relacionadas ao calvinismo. Ele introduzindo a metodologia, a visão calvinista. Ele falava absurdos, blasfêmias. Eu entendia que era blasfêmia, que eu conheço Deus, eu tenho um discernimento, mas muita gente parada ouvindo nem entendia que era blasfêmia. E eu falei, escrevi, expliquei várias vezes. Eu tentei tanto ajudar essa pessoa a abrir os olhos, você nem imagina o quanto. Quase implorei. E agia dessa forma, a cegueira espiritual. É como se fosse um pano preto. E ele, que é o dono do 663? É pior do que ter a marca. Alguém recebe a marca, já fica como meu marido ficou. O dono da marca, o 666, significa o ápice da soberba humana, independente de Deus em oposição a Cristo. O ápice da soberba humana. Pensa aí. E muitos calvinistas que se convertem ao calvinismo, que abraça a ideologia calvinista, ficam muito orgulhosos. Eles pregam que não, que é humildade, que Deus quer. Mas não é isso. Na prática você vê, porque eu conheço gente assim. Gente, sabe, o calvinismo é terrível, terrível demais. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Filho da perdição. O que é que você acha? Que tem jeito para ele, para o anticristo? Alguém que a Bíblia chama de filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta no templo de Deus, ou seja, numa igreja evangélica, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu tenho dito ainda que estava convosco. E agora vos sabeis o que eu detenho, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Aqui é o tempo, o que eu detenho, o tempo. Será manifestado no tempo exato que Deus determinou, ou seja, no tempo presente, que Deus já está revelando quem é. E agora vos sabeis que eu detenho para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. Esse versículo que eu quero explicar para você. Deus colocou no meu coração para me falar sobre esse versículo. O versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2 diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Então será revelado quem ele é, a quem o Senhor desfará, ou seja, aniquilará. Vai reduzir ele a um nada. Tipo assim, a pessoa vai olhar, mas quem é esse? Não, não é nada. De tanto que vai sofrer. O castigo dele será pior do que a própria morte, para tu ter uma noção. Claro, é possível. Uma doença pior do que a morte. Deus já me deu discernimento, já me deu uma visão, já explicou tudo. O que é que vai acontecer, sabe? É terrível. Chega a dar-se uma dor no coração, porque é triste saber que uma pessoa escolheu, ele buscou esse fim para ele. Ele clamou por isso, ele praticamente pulou dentro do lago de fogo. O comportamento dele é assim. Pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Você sabia que o assopro da boca, que é a palavra de Deus, o assopro da boca, a palavra de Deus, a Bíblia, é assim. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa vinda aqui de Cristo não é uma manifestação espiritual. Não é a parte que você vai tocar em Jesus, ver a cor dos olhos, não. É igual a pedra de Daniel capítulo 2. Do período da pedra, Deus intervém, que é no período do dia do Senhor, que é tratado como um período, intervém de maneira sobrenatural, como está fazendo agora. E a própria verdade, a verdade declarada, aniquila ele. E ele ainda vai sofrer muito, muito, muito medo, porque ele não se arrepende com nada desse mundo. Nada que ninguém fale, prove e faça. Não se arrepende. E o castigo dele é muito pior do que quem aceita a sua marca, porque ele é o dono da marca, a identidade secreta dele. O principal líder da parte de ferro dos pés da estátua em Daniel, capítulo 2. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. É por isso que Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam a mentira. É o próprio Deus que permite a operação do erro, como um castigo mesmo. Se vocês querem ficar no engano, então fiquem no engano. Em outras palavras, é isso. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, todos que não creram na verdade tiveram prazer na iniquidade. Porque é algo terrível. É algo assim, assustador. Sei bem porque foi eu que me casei com Eliomar, meu marido, pai de minhas filhas. E eu tenho observado nos últimos tempos a diferença dele. E às vezes uso de sabedoria para nem comentar nada de tão diferente. Muito mais impaciente, irritado. É o próprio inimigo quem age na mente e tira assim a paciência, deixa irritado. E tenta colocar na mente que a culpa é de A, B ou C, mesmo sem ninguém falar nada ou fazer nada. O inimigo faz isso. Você vê que ele teve esse sonho, foi explicado. Ele ficou sem palavras quando leu a explicação, porque ele viu que uma pessoa não tinha como saber explicar detalhes de um sonho profético se não for Deus. E ainda assim ele agiu escrevendo isso que está escrito embaixo do vídeo. E aí, quando eu fui orar, clamar a Deus por ele, porque eu clamo, eu amo o meu marido, eu clamo por ele. Eu clamando, e Deus ministrou assim: você vai fazer um vídeo e vai expor o sonho, a explicação do sonho. Expor quem é quem na história. E aí tem a parte final que eu vou explicar agora, que eu considero assim como uma das partes mais importantes desse vídeo. Só um momentinho, vou só tomar um pouquinho de água, que eu tô sentindo a garganta um pouquinho irritada. Já volto. Bom, antes de falar aqui a conclusão, a parte do fim, eu quero só lembrar algo aqui, porque eu estava orando de ontem para hoje. Eu estou orando com frequência pelo avivamento, pelos avivalistas, pelos ungidos. Deus citou para mim o nome de ungidos brasileiros. E na oração eu fico orando de ontem para hoje. Eu estava orando de uma forma mais específica pelo pastor Nathan Rufino. Porque
como ele é uma pessoa que fala muito, escreve e ministra palestras contra o calvinismo, ele é muito atacado nesse sentido, sabe? Muito, e não é fácil para ninguém. Ele é muito corajoso e muito sábio. E eu estava orando por ele de forma mais específica, pelo pastor Nathan Rufino, porque ele é uma bênção no sentido de sabedoria e coragem mesmo para falar contra. Você acredita que eu nunca vi ninguém no Brasil, nem em lugar nenhum, saber explicar todos os textos da Bíblia que o calvinismo distorce? Ele explica, vale a pena, compra livros de Nathan Rufino, vale a pena, escute as palestras dele sobre Romanos 9, outros textos que o calvinismo distorce completamente para aplicar a lavagem cerebral nas pessoas. Então, o pastor Nathan Rufino, ele é ungido do Senhor. Quando eu orava por ele, Deus ministrou assim ao meu coração. Inclusive, ministrou para falar no vídeo que Deus o ama. Ele ministrou dessa forma. Deus, eu o amo. Eu amo. Então, eu vou falar aqui isso, porque se ele orou, se ele está orando, se ele está buscando a resposta de Deus, saiba que eu estava orando e Deus ministrou isso. E mais, ministrou que a sabedoria que ele tem, uma sabedoria sobrenatural, notável, que o próprio Deus deu. E que ele se destaca em sabedoria nessa área mais do que todos do Brasil. É a sabedoria que o próprio Deus deu. Diante disso, pastor Nathan Rufino, eu quero mandar aqui uma mensagem, que eu tenho certeza que o senhor vai ouvir esse vídeo. Olha, não desista não. Continue pregando a verdade. Desmascare o calvinismo mesmo em público. Você é convidado, o senhor é convidado para palestras. Fale abertamente, não importa a perseguição. Deus te escolheu, te ungiu para isso. Tem muita gente, pastor, que está em cima do muro, que tem dúvidas. E eles aproveitam para fazer a lavagem cerebral. É terrível demais. Deus me revelou que é satanismo disfarçado. Olha a situação do meu marido como está. Então, assim, não é fácil, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que me ama e tudo. Eu não posso nem conversar sobre calvinismo com ele. Ele vai assistir esse vídeo, porque o próprio Deus vai criar uma situação para ele assistir. Pois se Deus mandou fazer específico, de forma que Deus quer tratar dessa forma. Então, assim, não é fácil. E, por fim, para concluir aqui, eu quero encorajar o pastor Nathan Rufino. Pastor, em nome de Jesus, continue falando contra mesmo. Eu não sei explicar Romanos 9, as explicações, o Senhor explica de forma clara, dá para entender claramente. Eu não sei explicar todos os textos. Tem alguns que eu explico, mas eu não sei explicar como o Senhor, porque eu estou disposta a falar contra o calvinismo mesmo. Eu conheço gente que eu amo, que está escravo inimigo, a pessoa completamente opressa, não tem nem como conversar, que a pessoa já ataca. Misericórdia. E quem está em cima do muro em dúvida, dá para abrir os olhos. É terrível mesmo. E se a pessoa passou 5, 10, 15, 20 anos, quanto mais tempo passa no calvinismo, mais difícil é a libertação. Por isso que eu sei que a situação do meu marido é gravíssima, estou orando por ele. Inclusive já fiz jejum, ele nem sabe disso, vai ficar sabendo quando ver esse vídeo, fazendo jejum por ele, clamando. Agora que o fim, Deus ministrou meu coração para terminar o vídeo dessa forma. Hoje, dia 11/8/2023, Deus diz, aquele vídeo que ele disse que faria, se retratando, estou esperando. Ele desafiou, foi a mim, não a você. Eu, Deus, vou incomodá-lo e tirar a paz dele até que ele venha fazer o vídeo, se retratando. O vídeo deverá ser exposto ao público e quem vai analisar o conteúdo é você, ou seja, eu. Ele diz, analisar o conteúdo do vídeo é eu. Se ele não se desculpar de forma humilde e justa, você pode e deve desconsiderar o vídeo até que ele faça outro. Quem está em falha comigo é ele, não você. Quem está errado e precisando de ajuda e libertação é ele, não você. A partir de hoje, ele não terá paz até que venha se retratar de maneira justa e amável. Fim. Diante de Deus, gente, eu afirmo isso. Inclusive, vou deixar aqui meu recadinho para ele. Olha, amor, como é meu marido, olha, amor, não adianta você tentar conversar comigo sobre isso que eu não vou aceitar, tá bom? Nem puxar assunto. Fale sobre nossas filhas, sobre a escola, sobre o que quiser. Mas sobre isso aqui eu só aceito conversar e até responder as suas perguntas à vontade depois do seu vídeo. Porque você fez um desafio, foi com Deus, Deus ouviu. Você entendeu isso aqui? Qualquer pessoa que tem discernimento espiritual, convertida a Jesus Cristo verdadeiramente, e ouvir aqui o relato do teu sonho, vai perceber que é Deus que me usa mesmo. Então é muita injustiça da tua parte. No sonho tu via luz na sala, na tua casa, eu sou a tua esposa, eu tô aqui, meu amor. Tu sabe que eu fundei a Avivar, a seriedade, eu não deixo uma historinha de bruxa na Avivar. Tu conhece a metodologia, pois tu conhece de perto. Tu lembra quando nasceu Pequena Luz e meu amor, o reboliço santo ia descer? Eu chorando, contando às pessoas, como é que você pode não enxergar? Não tente conversar comigo sobre isso, amor. Eu não vou aceitar só depois do vídeo, tá bom?
Eu amo você, estou orando por você, mas você sabe o quanto eu amo a justiça também. E eu não aceito injustiça de ninguém do planeta Terra. Amor, você é meu marido, é o cabeça da família, mas o Deus da Avivá é a autoridade máxima do universo. Você entende? Você entende, meu bem? Amo você muito, muito, muito. Vou deixar uma dica aqui. Se quiser mandar flores, caixas de bombons junto com o vídeo, fica à vontade, tá? Não foi Deus que ministrou isso das flores e dos bombons, não, mas do vídeo foi. As flores dos bombons é uma ideia minha mesmo. Se quiser, fique à vontade, tá bom? Amo você muito, muito, muito. Coraçãozinho pra você. Amo muito e vou reforçar minhas orações. Porque Deus tem ministrado ao meu coração que é gravíssimo o que está acontecendo com você. O significado do seu sonho que se cumpre nos dias de hoje. Tá bom? Deus abençoe muito. Busque ao Senhor. Seja humilde, meu bem. Seja humilde. É uma necessidade extrema de humildade. Tá bom, seja humilde, ore e jejue. Faça oração e jejum, não é oração só, oração e jejum. Vou ficar aguardando o vídeo, tá bom? Deus abençoe muito. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia. Quero colocar diante do Senhor esse dia, a minha vida, a vida do meu marido e da minha família. Cubra-nos com teu sangue, Jesus, perdoa os nossos pecados. Oh Deus, em nome de Jesus, faça cair dos olhos as escamas, Senhor, em nome de Jesus. Essas pessoas calvinistas, essas pessoas que estão em cima do muro, oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, venha dar sabedoria em nome de Jesus, dá sonhos proféticos, Senhor, fala com eles, que eles venham enxergar a verdade, que venham ler na tua palavra e enxergar a verdade na tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Vivemos dias de lutas e perseguições, proteja os pequeninos da Avivá. Eu coloco o dia de hoje em tuas mãos, Senhor, que é a culminância do projeto da Semana do Papai. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, avivar as professoras, a minha vida, a vida do meu marido, da minha família, em nome de Jesus. Deus, que o teu nome seja glorificado por meio da história da Avivá. O Senhor quer que eu conte a história da Avivá, porque o teu nome é para ser glorificado por meio do testemunho da Avivá. Essa é a tua vontade e o teu querer. Porque o avivamento do Brasil vai começar quando implantar o projeto Pequena Luz dentro de uma igreja evangélica na cidade de Liceu. É isso que o Senhor está ministrando para mim. E é isso que vai acontecer. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é quem dá a última palavra. O Senhor é o juiz. O Senhor é o autor da história e o Senhor está estendendo a mão para abençoar, para avivar, Senhor, e para restaurar. Ó Deus, em nome de Jesus, faz a tua vontade e o teu querer, independente do comportamento humano, faz a tua vontade e o teu querer, porque o Senhor sabe todas as coisas, um Deus justo, perfeito e maravilhoso, e eu te louvo na beleza da tua santidade. Coloco esse dia em tuas mãos, em nome de Jesus, de forma especial. Eu clamo a ti pela vida de Lico, meu esposo. Tem misericórdia, Deus, tu conheces aquele coração, tu sabes, Senhor, tu sabes o quanto ele lutou, ele bebia muito, Senhor, andava nesse mundo, namorava demais, mentia, e a tua graça o alcançou, Senhor, e o Senhor salvou em nome de Jesus. Depois que ele abraçou o calvinismo, ele ficou assim: faz cair por terra todo engano, faz cair as escamas dos olhos em nome de Jesus, e que ele venha ter sabor pela vida, amar a vida, ser feliz, ouvir a tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, faz cair por terra todo engano do inimigo em nome de Jesus. Eu oro a ti pela vida do meu marido de uma forma toda especial. Levanta pessoas como o pastor Natan Rufino e outros corajosos para pregar a verdade, para falar a verdade, para abrir os olhos do povo em nome de Jesus. Eu rogo a ti de uma forma toda especial pelo teu ungido Natan Rufino e os demais ungidos, Senhor, que o Senhor já ministrou, que tem os teus ungidos no Brasil. Em nome de Jesus, abençoe cada um, abençoe teus servos, as tuas servas, as crianças, os jovens, os adolescentes. Use de maneira sobrenatural nesses dias, no nome de Jesus. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, a vida da minha família diante do Senhor. No nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. E afirmo aqui em público que o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da Avivá. Abba, Pai, Paizinho amado, Paizinho querido, eu te adoro. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu vou desligar porque eu estou de saída, eu vou para Avivá. Hoje é a culminância do projeto Produzindo um Livro para o Papai. Eu vou filmar algumas partes e vou postar os vídeos do grupo Matutino e Vespertino ou hoje de noite ou amanhã no canal da Avivá, tá bom? Veja que na Avivá é tudo diferenciado, tudo. Jamais entrou o mundanismo na Avivá, jamais na metodologia. Jamais entrou heresia na metodologia e meu marido sabe disso, que ele acompanhou de perto. É realmente uma bênção, um testemunho lindo e a transformação na vida das crianças para a glória de Deus.
Acompanhe a história da Vivá, vale a pena mesmo. Você vai conhecer o caráter de Deus. O caráter do Deus vivo e verdadeiro, a essência de Deus através da história da Vivá. Deus abençoe muito, 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 muito. Ore por mim, pela minha família e eu peço reforço em oração pelo meu marido. Obrigada.